Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um encontro aí de estudo, né, de um tempo de oração, um tempo de estudo bíblico, ainda na modalidade online. E essa noite a gente está com mais um convidado mais que especial, um irmão, um amigo, que vai aí logo em seguida compartilhar com a gente um estudo, algo que Deus tem ministrado na vida dele, e que ele vai aí hoje, nessa noite, também ministrar aos nossos corações. A gente está hoje aí com o pastor, com o missionário, nosso querido irmão Radime, já está aí com a gente ao vivo. Boa noite, meu querido irmão. Obrigado aí pela presença. Diretamente de Juruena, né? Amém. Mato Grosso. Logo ali. Isso, Joana, Estamos aqui, né? Ó, um do ladinho do pertinho. outro, bem pertinho. Uma alegria muito grande. Ah, esqueci até de comentar contigo. Tem um irmão lá na igreja Ebenezer que trabalhou contigo na Leão. O nome dele é Carlos. Quem será, rapaz? Pai, deixa eu pegar Carlos. o sobrenome Ah, dele aqui. sim, eu lembro dele. Lembra dele? Ele falou: olha, manda um abraço aí pro pastor Radime, porque, Sim, nossa, que legal. Eu falei: que legal, né? Que mundo, né? Pequenininho é que a que gente tá, né? já faz. É o Carlos Souza. É, rapaz, é que já vai fazer. Carlos Souza, já vai fazer 16 anos isso aí, né? Pouquinho tempo, né? 17, né, meu? Então, é. É quase nada. Ah, que Abração pro legal. Carlos aí, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco ele entra aqui na nossa página aqui, e aí a gente já externa esse contato. A gente já está aqui com a minha mãe, Rosemary, Tá boa certo. noite, irmãos, a irmã Edna, boa noite, pastor Ney, irmãos da fé, o senhor Jaime, meu sogro, também, estamos junto, pastor Radime, minha esposa Aline, Opa. a Carla também aqui, boa noite, Diego de Mauro, boa noite, Diegão, um abraço aí, Diego tá com suspeita de Covid, né, Diego? Força aí, tá, meu querido? Deus abençoe aí tua vida, te fortaleça. Vocês que já estão aí nos assistindo, que puder, né, curta aí esse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Com certeza será uma noite bastante agradável, tá? Jair Romagnoli, boa noite. Boa noite, Rosana, Mustafi. Olá, queridos A irmãos e Sandra Pinheiro irmãs. também. Graça e paz do Boa Senhor. noite. Isso aí. Bem-vinda também, dona Sandra. Vejo que a Sandra também sempre tem acompanhado aí também as ministrações do Radime. Hoje, acho que hoje o pastor Radime estava ao vivo também na rádio, né? Compartilhando um tempinho lá na rádio. Foi um Isso. legal. A Ana Maria aqui já está dando boa noite. Ana Maria, esposa do Carlos. Boa noite, Rosângela. Que bom tê-los aqui, queridos Olha irmãos. aí. Que bênção, né? Estar aqui com a presença de vocês. A vovó Vera, né? Verdade, né? Nasceu hoje aí a sobrinha. Pois é, rapaz. Que bênção, né? Que bênção. Hoje também, né, dia do aniversário da IPB, né? Um dia bem emblemático também. 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma grande bênção também. Meus irmãos, eu vou ter um tempo de oração e em seguida eu já passo aí a palavra para o nosso irmão Radime, que vai nos trazer o estudo. Mais uma vez, a gente agradece muito, tá? Sua presença, seu prestígio aqui com a gente. Sempre muito bom podermos ter esse Amém. tempo aqui juntos. Juntos crescemos na palavra do Senhor. Lógico que preferiria estar pertinho do Radime, do lado dele, dando um abraço, mas hoje o abraço fica por conta aí das redes sociais. Mas a saudade é sempre muito, muito grande. Bom, Amém. Verdade. amém. Vamos orar. Vamos orar então. Feche seus olhos, você que está aí na sua casa, no seu celular. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Te louvamos, Senhor, por este tempo, te louvamos por este momento. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Radime, que, ó Deus, estará, ó Deus, a ministrar este estudo, esse tempo. Que o Senhor continue a capacitá-lo, que o Senhor continue a usá-lo como instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações esta noite, fortalecendo-nos, instruindo-nos segundo a tua rica vontade. Te agradeço pelos irmãos e irmãs que estão, ó Deus amado, aqui com a gente, participando desse tempo, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles segundo a tua vontade. Faça desta noite uma noite de ensinamentos para as nossas vidas, de ministração para as nossas vidas, para que possamos a cada dia, ó Deus amado, sermos cristãos melhores, cristãs melhores, para o louvor da tua glória. Ó Deus, usa a vida agora do pastor Radime, do missionário Radime, e que o Senhor possa muito nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, contigo, qualquer coisa, estou nos bastidores aqui, tá bom? Tá certo, reverendo Ney Branco, muito obrigado aos irmãos e às irmãs aí da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Londrina, e aonde estiver chegando essa nossa live nessa noite, né? Eu tenho acompanhado aí todas as quartas-feiras, acompanhei a primeira ministração, que foi do nosso irmão Jair Melchior, a segunda ministração, que foi do Marquinhos também, né, lá da cidade de Três Lagoas, ele falou sobre adoração, o Jair falou sobre cuidado, e na semana passada, quem falou, se me falha a memória, foi o irmão reverendo Everaldo, né, aí da cidade de Sertaneja, aí no Paraná. Eu tenho acompanhado, sim, né, a gente acompanha tantas pessoas, né, e a gente acompanhar principalmente aqueles que caminham conosco há um bom tempo, é, sim, bênção, e tem sido muito edificante acompanhar também a fala desses irmãos tão preciosos no Senhor. Estamos aqui em Juruena, como nosso irmão pastor disse, né, o Ney, em Juruena, Mato Grosso, 2.300 quilômetros aí de Londrina. Estamos mais perto de Miami do que de São Paulo, não é verdade? Mas estamos juntos, para a glória de Deus. Hoje estou na Junta de Missões Nacionais da nossa querida IPB. Meus primeiros 8 meses na Junta de Missões era um desejo que a gente tinha, né, já, e Deus colocou no nosso coração essa oportunidade de trabalhar na Junta de Missões, plantando igreja, revitalizando igrejas aí pelo nosso Brasil. E eu quero ter uma conversa aqui com você nessa noite, um estudo bíblico, a gente vai caminhar na palavra de Deus. Você que tem aí a sua Bíblia à mão, né, a Bíblia de papel, eu estou com a minha aqui, né, ó. Tem gente que tem hoje ainda a Bíblia, né, digital, e não importa, tem alguém que deve ter até papiros, né, ou na pedra ainda, vamos ver. O importante é que, antes de tudo, essa palavra esteja no nosso coração. Estou aqui em casa, né, aqui na nossa cozinha, lugar preparado que a gente também faz aí as lives, nos cultos dominicais, neste momento de pandemia, e é o que nós temos trabalhado aqui na cidade de Juruena, né? E agradecendo a Deus, como bem disse e lembrou o pastor, 161 anos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana aqui em solo brasileiro, né? Em 1859, chegava aqui o então missionário Archibald em Simonton, e com 8 anos de trabalho profícuo aqui em terras brasileiras, ele deixou plantada uma igreja, um seminário, um jornal, né, um presbitério, trabalhou muito, e Deus o abençoou, e nós estamos aqui hoje, louvando a Deus por esse aniversário de 161 anos. E sobrevivemos a várias crises, sobrevivemos a momentos difíceis, e podemos dizer o lema aí da igreja Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a minha conversa com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero meditar com você sobre caminhos da vitória em tempos de crise.
que é o que nós estamos vivendo. E eu escolhi o texto para nós meditarmos neste momento, lá em 2 Reis, no capítulo número 6 e também o capítulo de número 7. Nós vamos caminhar aí por alguns versos, para não ficar uma leitura um tanto quanto cansativa, mas só para a gente se situar do que está acontecendo aqui. Ainda no capítulo 6, aí de 2 Reis, a partir do verso 24, diz para nós assim: depois disso ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou a uma mulher: acode-me, rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei: o que tens? Respondeu ela, esta mulher, e disse: dá teu filho para que hoje comamos e amanhã comamos o meu. Cozamos, pois, o meu filho e comamos. Mas diles ao outro dia: dá teu filho para que o comamos. E ela se escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco dentro sobre a pele. O rei assim disse: assim faça o que Deus bem lhe aprover. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, que ficar hoje nos ombros. Estava, porém, Eliseu sentado à sua casa, juntamente com os anciãos. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes os mensageiros chegassem, a Eliseu disse aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-a, porventura, não vem, pôs ele o ruído dos pés do Senhor? Falava ele ainda, quando lhe chegou o mensageiro do rei, disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais vos esperaria eu do Senhor? Louvado seja Deus pela sua palavra. O que está acontecendo aqui, irmãos e irmãs? O que está acontecendo nesse trecho forte, não é verdade? Num cenário de crise muito grande, um cenário de uma visão catastrófica, um cenário desolador, deprimente, um cenário horroroso, um cenário de uma terra desolada, uma ameaça de guerra bate à porta do povo de Israel. O rei da Síria bate contra o exército de Samaria, ele acampa no deserto de Samaria, e o medo se instala no coração do rei de Samaria, no coração do povo de Deus. Naquele momento, um dos profetas mais proeminentes da história das Escrituras está agindo, ele está pregando, ele está falando, ele está executando milagres. Eliseu é o profeta que Deus, neste momento, usa para trazer ao povo uma palavra de esperança. E justamente no momento de crise, acompanhe você que a crise está instalada, né? A crise financeira, a crise econômica, a crise espiritual, a crise de que as pessoas estão desesperadas. As pessoas não têm mais o que comer. A inflação bateu a porta do reino aí de Samaria de tal maneira onde as pessoas iam comprar o alimento e diz aí que a única coisa que tinha para comer era carne de jumento. E eu não sei se você está familiarizado com o texto bíblico, ou os pesos e medidas. Aqui no verso de número 25, diz que esta cabeça de jumento chegava a ser vendida por 80 ciclos de prata. Eu fiz a conta. Sabe mais ou menos quanto dá isso? Isso dá em torno
de R$3.500, né? Uma cabeça, um jumento, para que a pessoa matasse e viesse a se alimentar. Então, a crise bateu muito fortemente nas terras ali de Samaria. E não se bastasse o absurdo, os homens estavam perdidos. O rei de Samaria, ao ser consultado por uma pessoa ali da comunidade, ele faz uma proposta terrível. Essa é a proposta do caos, essa é a proposta de onde bate o desespero e as pessoas tentam a todo custo. O rei responde para a mulher que tinha perguntado: o que nós vamos comer, rei? O rei pergunta: o que você tem aí? E a mulher diz: olha, eu tenho um filho. Aí o rei diz assim: então tá bom. Hoje a gente cozinha o seu e amanhã a gente cozinha o meu, tá bom? Olha que situação terrível. Os homens perdem a noção quando a esperança vai embora do seu coração em meio às crises. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise. Se não for aí alguns auxílios, um trabalho, alguém faz uma outra coisa ali, eu acredito que nós também estaríamos vivendo um cenário terrível, principalmente dentro da nossa nação, como nós já temos visto em muitos lugares aí, como, por exemplo, hoje, lá nas terras do Líbano, em Beirute. Aquele país está vivendo uma crise, inclusive a ponto de não ter o que comer, não é verdade? Então, a crise bateu a porta, o desespero bateu a porta, a solução humana, ela ficou diminuta, reduzida a talvez um pleonasmo aqui do rei, um exagero de comer até mesmo o filho dessa mulher ou comer o seu próprio filho para matar a sua fome. Cenário horroroso, cenário triste. Mas em meio a este cenário triste, em meio a este estado de desolação, surge mais uma vez a figura do profeta de Deus, do homem de Deus, que no meio do caos, Deus levanta os seus. Sempre é assim, irmãos e irmãs. No meio das tempestades, assim como no dia da tempestade lá dos evangelhos, Jesus está no barco no meio das dificuldades. É assim que Deus manifesta seu poder, e manifesta seu poder aqui através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um homem de Deus que vai agora trazer uma palavra de esperança. Nós precisamos disso, para este momento que nós vivemos. Mesmo no momento de incredulidade, precisamos acreditar que Deus tem uma palavra através da boca dos seus servos e das suas servas, como uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. E a gente entra aqui no capítulo 7, onde a gente tem um cenário, onde a gente tem o exército sírio sitiando Samaria, onde a gente tem a inflação corroendo, o sono e o estômago do povo, o bolso, a inflação em tetos absurdos. A gente vê o rei dando soluções inimagináveis e, assim, um tanto quanto horrorosas, desesperadoras, mas a gente vê aqui um homem de Deus trazendo uma palavra de esperança. E você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser um agente de palavras de esperança para dias difíceis. É assim que Deus levanta a mim, levanta ao reverendo Branco, ao reverendo Valdir, amado irmão na fé, e tem levantado você, meu irmão, minha irmã, para trazer palavras de esperança em dias difíceis. Olha o que acontece aqui no capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, que assim diz: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha a palavra do profeta. Não tinha o que comer,
a inflação alta, ele diz, amanhã, olha que palavra poderosa do profeta, não é daqui 30 dias, não é daqui a 60, o cenário hoje nós estamos vivendo, ele é desesperador, aponta para 30, 60, 90, mas é amanhã. Talvez seja por isso, irmãos e irmãs, que a oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelo que Deus tem nos dado hoje. Deus tem nos dado hoje a provisão diária. E Deus coloca no coração do profeta, fala para eles que amanhã, mais ou menos esta hora, vai ser vendido 1 quilo de farinha, mais ou menos, aí, 3 quilos de farinha, por um ciclo. Né? Um ciclo, ou seja, algo que todo mundo podia ter condições de comprar. Um alqueire de farinha e 2 ciclos de cevada. Vai dar para fazer pão para muita gente. É amanhã. Pode catar lenha, pode fazer o fogo, que amanhã vocês vão ter farinha, vocês vão ter cevada, e nós vamos comer bem e vamos comer do melhor que Deus tem a nos dar. Mas aí sempre tem aquele povo, né, do contra. Tem sempre povo do contra. E aqui levanta um sujeito aqui no verso número 2 que apoiava, né? Ah, será que vai ser assim? Será que como que vai acontecer? Eu não sei. Porque se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. E o profeta disse para ele, tudo bem, todo mundo vai comer, mas você não, viu? O que acredita, não. O que não acredita, não. Me lembro aqui das palavras do Senhor Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Não, o povo, assentado de 50 em 50, quase 5 mil pessoas, todos eles foram ali alimentados pelos 5 pães e os 2 peixes. Mas antes, a palavra dos discípulos era a seguinte, o que nós vamos fazer? Muita gente, manda que eles vão e comprem pães. Como é que nós vamos fazer? Não temos dinheiro para todo mundo. Jesus fala, olha, manda todo mundo se assentar. O que é que vocês têm? O milagre começa a partir daquilo que nós temos. Se nós temos fé, Deus vai fazer o milagre na nossa vida. Se nós temos fé, é o início do milagre. E aí sobram, naquele momento, lá em Marcos, 12 cestos cheios de pedaços, né? E um amigo disse um dia, assim, uma palavra interessante. Ele disse, mas por que será que sobrou 12 cestos? Você já fez essa pergunta? Porque os discípulos não estavam crendo no começo. Então, para aquele que não crê, agora você vai levar nas costas aquilo que sobrou. 12 cestos, um para cada um. Mas a multiplicação dos pães acontece 2 vezes. Se me falha a memória, depois, na segunda vez, só sobram 7. Então, teve gente que acreditou desde o começo, né? Não vou a carga aquele dia. Assim é a palavra do profeta. Você não vai comer, senhor capitão, né? Diz aí o verso 2. Então, o cenário montado. Irmãos, estamos juntos? Amém? Irmão Ney, pastor Ney Branco, se você puder aí entrar e colaborar com alguma coisa nessa primeira parte, só para a gente ter aí um feedback teu também. O cenário aqui é de caos, não é verdade? O povo está terrivelmente caos. Estamos juntos na história aí? Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos aí, pastor? Parece que a gente, às vezes, está certo. Viu o cenário? Pois é, parece que a gente está naquela mesma visão ali desse oficial, né? Mas como isso, né? Amanhã isso vai acontecer? Meu Deus. Às vezes a gente não tem a visão que Eliseu está mostrando ali e está na visão do oficial, né? Mas estamos juntos, estou acompanhando aqui também. Então vamos lá. Legal esse lance dos cestos, né? Gostei também. Vai lá, meu irmão. Sobrou 12, então cada um leva um, né? Mas então, olha aqui. O capitão recebe essa frase, e é a frase de muitas pessoas. Será que vai acontecer? Será que vai ter cura do Covid? Será que a gente vai voltar ao normal? Por que está acontecendo isso? Vai demorar a passar? Enfim. O profeta diz aqui, nesse caso, desse caos, vai passar amanhã. Mas aí a gente vai para a parte do texto
que me encanta o coração. A palavra de Deus, quando eu falo encanto, é que ela toma todos os cantos, tá bom? Encantar para mim é isso, é tomar todos os cantos, é estar inserida, né? É estar junta dentro do coração. A partir aqui do verso 3, parece que a história vai descambar para um momento. A gente pensa, onde que vai esse negócio? O que vai acontecer? Entra aqui na história, no capítulo 3, no capítulo 7, aliás, o verso 3, entram 4 homens leprosos. Abre aspas para esses homens. Ou abramos aspas aí para a questão dos leprosos, principalmente nessa situação de crise. A lepra neste momento, a partir de Levítico, a partir do livro de Levítico, a lepra era considerada também como uma punição, ou talvez por parte daqueles que apontavam e viam os outros com essa enfermidade como uma maldição, a ponto das pessoas acometidas por esta enfermidade ficarem além do muro, né, da cidade, e as palavras que eles haviam de gritar nesse momento, segundo a lei levítica, era gritar a palavra imundo, para que as pessoas não se aproximassem e pudessem se contaminar com as doenças, com essa terrível doença da época, que hoje nós conhecemos como hanseníase, e tem cura, e tem um acompanhamento, né, muito bem feito hoje nos nossos dias. E esses homens estavam fora do muro, né? E esses homens estão também passando as suas crises internas. Atente a você que eles estão passando, além da crise de Samaria, né, da fome do povo todo, eles também estão doentes. Então, para eles aqui, é viver ou viver. Eles chegam até aí a medir e tomar algumas atitudes. A primeira atitude que eles têm na vida é questionar. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer aqui 2 reflexões. Aliás, 3 reflexões. A primeira atitude deles é questionar. Eles questionam no verso 3, né? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui nós sentados até morrermos? Olha o que eles questionam. As coisas estão de não ficar aqui parado, né? O verso 4, se dissermos, entremos na cidade à fome, nós vamos morrer lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Lembra para nós aqui, né, uma música aí popular brasileira, literalmente, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Olha a situação desses homens. Eles fazem um questionamento, né? Olha, se eu ficar do jeito que eu estou, no meio dessa crise, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, aqui para nós é uma chamada. Se nós estamos vivendo um momento de crise, o que nós vamos fazer para poder sair dessa crise? Precisamos trabalhar mais? Precisamos fazer mais? Precisamos mais da cura? No caso de enfermidade? Precisamos pedir a Deus graça para restaurar o nosso casamento? Para que Deus nos ajude a enfrentarmos a batalha dolorosa que é educar um filho, uma filha, né? Isso o apóstolo Paulo traz, que depender de vós, né? Nessa parte ali, lá em Filipenses. E eles, então, dizem, olha, se a gente for ficar parado aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, a gente vai morrer. E aí no verso de número 4 ainda, né? Eles põem no coração, né? Vamos então. Mas eles não querem estar na cidade. Eles falam, vamos lá no arraial dos assírios. Vamos lá no arraial do inimigo. Olha onde esses homens vão. Eles entram eles têm a consciência, vamos lá no arraial do inimigo. Se eles quiserem nos matar, então somente morreremos. Aí eles armam uma estratégia. Eles avaliam toda a situação também. Precisa questionar,
Em primeiro lugar. Em segundo lugar, avaliar toda a situação. Tem 1% de chance de viver? Então é nesse 1% que nós vamos nos agarrar. É 1% de sair da crise? É 1% que nós vamos colocar aí na nossa fé, no nosso coração, e nós vamos em frente. No verso 5, diz que eles armam uma estratégia. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos assírios. E tendo chegado à porta do arraial, eis que lá não havia ninguém. Ninguém, olha só, irmãos e irmãs. Que texto maravilhoso da palavra de Deus para nós essa noite. Eles chegam lá e não tem ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Olha o verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios sons de carros e de cavalos e do ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial que estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, se esconderam e voltaram e entraram em outra tenda e dali tomaram algumas coisas e esconderam. Segura aí um pouquinho. Olha que festa que esses homens fizeram. Tiraram literalmente a barriga da miséria. Comeram do bom e do melhor. Deus deu do bom e do melhor para aqueles homens. Eles puderam tomar um banho, eles puderam trocar as suas roupas, talvez aquelas roupas maltrapilhas, mal cheirosas, da sua enfermidade, dos dias e dias, sem poder se trocar ou trocar as suas ataduras. Disse aqui que eles colocaram até vestes novas, é roupa nova. Saíram da crise. Louvado seja Deus. Será que acabou aí? Será que acabou aí, reverendo Ney? Me ajuda aí, meu irmão. Será que é essa pergunta que a gente tem que fazer? Quando a gente sai da crise, quando a gente atravessa o mar, será que aí, olha, já tá bom, olha, Deus me abençoou. Será que é isso, pastor? Eu acho que não, né? Acho que tem mais um pouquinho ainda aí, mas às vezes a gente quer ficar só ali, né? Ah, tá bom para mim. Ah, não importa os demais, né? Exatamente. Exatamente. E aí, vamos para fechar aqui agora, tá bom? Tá bom. Vamos fechar com um caráter missionário. No verso 9, esses homens, eles caem em si. É interessante essa palavra cair em si, ela aparece lá também em Lucas, capítulo de número 15, na parábola do filho pródigo, quando ele cai em si e volta para o pai. Às vezes a gente cai em si, na verdade, põe a mão na consciência, puxa vida. Verso 9 assim diz: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, seremos tidos por culpados. Olha a consciência desses homens, não fizemos bem. Quando a gente sai da crise, irmãos e irmãs, isso deve servir de testemunho para todos aqueles que estão sofrendo, para todos aqueles que estão diante de uma derrota iminente, pela crise que bate, alavanca a sua porta. Esses homens dizem, nós não fizemos bem, esse dia é para ser um dia de alegria, a gente está aqui, a gente comeu, bebeu, mas nós fizemos errado. Não é só para nós isso aqui, nós não podemos nos calar, e às vezes, irmãos, na vida espiritual, tantas pessoas derrotadas, massacradas pelo inimigo, e nós temos uma palavra poderosa de esperança, e às vezes nós nos calamos. Às vezes fechamos a nossa boca e ficamos curtindo a vitória sozinho.
não podemos curtir a vitória sozinhos, irmãos e irmãs. Jamais. Nós temos uma boa nova. E a boa nova que matou e mata a nossa fome e a nossa sede de justiça, porque a palavra de Deus diz para nós, bem pertinho aqui, para nós ouvirmos e de olho a olho. Jesus diz que ele é a verdadeira comida e é a verdadeira bebida que mata a sede do homem, que mata a sede e mata a fome. Essa é a boa notícia. Para a gente fechar, aqueles homens nem esperaram o dia amanhecer, foram caminhar à noite. E eles vão aproximando-se da casa do rei. Olha o que eles vão falando, estamos chegando. Eles estão bradando, eles não estão bradando imundos. Olha aqui, que interessante para nós. Eles vão gritando, olha, nós somos no Arraial dos Sírios, não havia ninguém lá tem cavalo, lá tem jumento, está tudo preso, as tendas onde eles estavam. E aí os homens acreditam. Os homens acreditam. Os porteiros abrem, né, ali os portões e eles têm uma audiência com o rei. Os leprosos, os esquecidos, os deixados à margem, têm uma audiência com o rei. Esse somos nós, irmãos. É a figura de cada um de nós, aqueles que eram os maltrapilhos, eram os jogados, com vestes esfarrapadas. Esses se apresentam diante do rei com uma boa nova. E aí o rei acredita na palavra deles e manda lá uma comitiva, vai, e realmente tem comida para todo mundo, tem veste para todo mundo, tem cavalo, tem tudo para todo mundo. No verso 15 diz, foram então eles até o Jordão, estava cheio de veste e arma dos sírios, na sua pressa tinham lançado fora. E eles falam, olha, está tudo liberado, verso 16, aí a festa é completa, e naquele dia, conforme a palavra do profeta Eliseu, verso 16, foi vendido um alqueiro de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 ciclos de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Mas aí o capitão, o que aconteceu, capitão? A história triste, hein? O capitão foi pisoteado pelo povo que ali estava. Ele não conseguiu comer nada do que foi colocado por Deus, porque ele não creu. Eu quero encerrar nessa noite, fez um texto pesado, mas nos faz refletir, né, irmão? Se quiser dividir a tela aí, pastor, por gentileza. Amém. Tempo de crise, a gente não pode esconder. E a Bíblia não esconde nada, a Bíblia não oculta nada. Porque nesse tempo de crise, Deus abriu um caminho de vitória para o seu povo, em tempos de dificuldade. A palavra de Deus diz que a luz brilha nas trevas. As trevas estão aí, mas elas não prevalecem contra a luz. Amém. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas você vai passar. E quando você passar, você vai poder testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Nós estamos passando, sim, por crise. A igreja está passando por crise, pastor, não é verdade? Sim. Tá? A gente não pode estar junto. Mas olha, eu vou dar um dado para você. Nesses últimos 4 meses, 5 meses que nós a igreja presbiteriana tem sido o momento que ela mais tem crescido. Mais pessoas têm conhecido o Evangelho pelas portas que Deus tem aberto através de cada igreja, campo missionário, cada porta aberta para ser pregada. Tem crescido. Né? Não tem faltado nada. Nós somos, só para você ter ideia, somos 490 pessoas que trabalham para... Não tem diminuído os recursos financeiros. Pode ter caído, mas Deus tem sido fiel e tem mantido. Amém. Milhares de cestas básicas têm sido entregues, Brasil afora, aí com trabalho em parceria
com a Junta de Missões Nacionais e também aí a Junta Missionária de Pinheiros também tem contribuído muito com isso, e muitas outras igrejas têm feito o trabalho missionário. Glória a Deus. Levado o pão para quem precisa. No tempo que você está vivendo, de crise, né, de desespero, não sei o que fazer, olha que o rei não sabia o que fazer. Sabe uma coisa, irmãos e irmãs? O governo não sabe fazer nada. É por isso que nós temos que orar, como diz lá o apóstolo Paulo, lá em Timóteo. Ora por esses sujeitos. Intercede por eles. É assim que a gente vai vencer as crises do dia a dia. Vamos orar? E depois o pastor pode fazer mais algumas considerações aí, abrilhantar um pouco ainda mais essa nossa meditação. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti. Vivemos, ó Deus, como o povo de Samaria, um momento de crise, dificuldade, momentos, ó Deus, onde esse vírus tem feito, ó Deus, a crise bater a porta de tantas pessoas. Mas, ó Deus, nós cremos num Deus maravilhoso, que supera a crise e faz com que nós também venhamos superá-las. Olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Num tempo de incredulidade, como viveu o reino de Samaria, o Senhor levantou homens, ó Deus, e mulheres para crerem. Levantou, ó Deus, Eliseu. No tempo de Cristo, o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Deus, como o reverendo Ney, como, ó Deus, o pastor Valdir, muitos outros irmãos, colegas que já passaram, ó Deus, aqui por essas lives, para motivar e, assim, ó Deus, alimentar a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, e que nós, no momento de celebração, de vitória da nossa crise, não possamos esquecer da nossa missão, que é compartilhar aquilo que nós temos, porque tudo que nós temos, o Senhor já nos deu. Nós te bendizemos e te louvamos por este momento. Em Cristo Jesus, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Reverendo Ney. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, meu irmão Radime, missionário Radime, pastor Radime, mas principalmente irmão Radime, amigo de sangue, né? Amigo, irmão de sangue de Jesus Cristo. Né? Então, puxa, que palavra, irmão, que bênção, viu? Que ministração, que a gente tem visto aqui alguns irmãos comentando, né? Palavra abençoadora, palavra forte, palavra abençoada, palavra poderosa. Até o pastor Vanderly está aí nos acompanhando. Amém, junto louvado com a seja Deus. Né? Um amigão nosso também aí, tem nos, Vanderly, nos acompanhando abraço. hoje. Um grande abraço aí para esse querido irmão, para essa família querida. E, meu irmão, que mensagem. Quando eu vi essa mensagem aqui no verso 9 aqui do capítulo 7, me lembrou muito, de uma certa forma, o conteúdo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Quando Paulo, né, fala, quando Pedro, né, João, eles falam ali, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A notícia é tão maravilhosa, Jesus Cristo mudou a minha história da minha vida, eu não consigo me calar, né? E os leprosos aqui, quando eles viram que eles poderiam fazer um bem maior, né, diante de tamanha notícia que eles viram, né, o exército inimigo foi embora. E às vezes a gente pode se identificar aí com esses leprosos. Verdade. Né, e foi muito interessante porque não houve aqui, né, pelo menos no texto aqui, não há nenhuma menção deles terem sido curados da lepra, né? Eles continuaram leprosos. Não tem menção. Exatamente, né? Exato. Então, assim, né? É interessante. Pode falar. Pode continuar. Verdade tá mesmo. Bom. E é interessante que como isso se correlaciona com a mensagem do Evangelho, né? Com esse desafio de nós, como igreja, às vezes a gente tem uma vitória tão grande em Cristo Jesus, nós temos algo tão bom em Cristo Jesus,
e nós ficamos com aquilo com a gente, dentro, né, se fartando daquilo que estava na mesa do inimigo. E a gente se contenta com aquilo que está na mesa do inimigo, com aquilo que está presente no mundo, e não nos contentamos com a notícia maravilhosa que pode ser e deve ser espalhada para os demais concidadãos aí do reino, né? Então, poxa, que mensagem, viu, meu irmão? Me edificou bastante. Aqui tá muitos irmãos e irmãs aqui comentando, né? Realmente comentando essa mensagem, sobre essa palavra igual aqui nós temos a irmã Fátima, aqui por último, olha, palavra fortalecedora, para nos edificar e testificar que o Senhor é que está no comando, não importa quão negras, quão obscuras pareçam as nuvens no horizonte. É só realmente crer, continuar crendo, continuar acreditando e seguindo em frente aí, né, em perseverança, em fé, a gente vai, com certeza, de repente a mensagem, a gente estava até falando no início, né, pastor Radimi, já saiu a vacina lá na Rússia, né? Só não sei quem vai querer tomá-la ainda nesse primeiro momento, mas pode ser que de repente, né? Eu sempre costumo falar, eu acho que até comentei com o pastor Everaldo na semana passada, não sabemos quando de repente a vacina virá, né? Mas uma coisa é certa, falta um Sim. dia a menos para tudo isso passar, né? Para toda essa situação se resolver. E independente de vacina, e independente de qualquer outra circunstância da ciência, nós temos e podemos encontrar refúgio no nosso Deus, no nosso Senhor, né? Então, é uma bênção. Meu irmão, obrigado mais uma vez, tá? Pela palavra, obrigado mais uma vez pela ministração, saudade de te ouvir, né? A gente, hoje, assim, principalmente aqui, para matar um pouquinho essa saudade, a gente de vez em quando acompanha aí as suas lives também, trabalho aí, com muita alegria, com muito prazer, e que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, o seu ministério aí em Juruena, né, que Deus continue te sustentando e conte sempre aí com a gente, com os amigos e com a Igreja Ebenezer também, quando estiver em Londrina, pode ter certeza aí, né, que estará sempre com a gente aí para ter uma oportunidade de podermos falar um pouco mais, né, sobre os desafios desse trabalho tão tremendo que tem sido feito pela Junta de Missões Nacionais aí da IPB, né, que quem sabe a gente possa conversar um pouco mais até sobre isso em outras oportunidades aí, vamos nos falando sobre isso, que é uma oportunidade de ouro. Certo. Só quero lembrar, a Junta de Missões faz, nesse próximo sábado, 80 anos, e haverá uma live do meio-dia até às 8 da noite, né? Que legal. Uma live em comemoração aos 80 anos da Junta de Missão, né? Vai estar aí nas redes sociais, né? Vai estar sendo bastante divulgado, vai ter a presença do nosso presidente, né, Roberto Brasileiro, e também a mensagem de encerramento, se me falha a memória aqui, vai ser com o reverendo Ronaldo Lidório, né, o nosso missionário, né? Ele vai estar entregando a palavra final dessa live, né? Quero agradecer de coração aos irmãos, né, que estiveram conosco. Abri uma sala aqui também, reverendo. Nós tivemos cerca de 15 pessoas caminhando conosco aqui, na nossa sala, pessoas aqui de Juruão, né? Um abraço a todos, ao Joel, ao Céu, a Alice, a Isabel, ao Adriano Fulan, ao Alexandre, a Marlicelos, a Antonisa Fatel e ao Renato Sadal Harada. Não sei se você lembra dele aí, né? O Sadal, que estudou com a gente aí no Colégio Tissuro Guido. Né? Eita, que bom, que legal. Teve junto com a gente aqui também. Um abraço para ele. Deus abençoe. É um povo nosso aí, né, meu irmão? Um povo nosso. A verdade. Então, Deus abençoe, muito obrigado. Amém, amém. Povo nosso. Glória a Deus. Povo nosso. Forte abraço para você, para a Aline, para a Ana Júlia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, meu irmão Radimi. Um abraço também aí para a família. Deus abençoe também aí a Jaque, as filhotas. E tamo junto. Meus irmãos e minhas irmãs também, obrigado pela presença aí dos irmãos que acompanharam com a gente essa noite.
Obrigado pela presença, por prestigiar aqui conosco esse estudo, e espero, né, assim como Deus falou no meu coração nessa noite, que possa ter ministrado também sobre o seu coração. Nós estamos num período de crise, um período de várias incertezas, mas que nós possamos ter a certeza dessa boa notícia, que precisa ainda ser propagada para esse mundo que tanto precisa dela, né? Que nós possamos olhar assim, e aí? Que nós possamos nos identificar com esses leprosos, né? Que Deus assim nos ajude. Obrigado, tá, meus irmãos? Deus abençoe aí a vida de todos vocês. Nós voltamos a nos encontrar na sexta-feira, nosso encontro de oração online, aos domingos no culto. Tem quem for de Londrina pode participar aí de forma presencial, né, seguindo as recomendações das áreas competentes. E toda quarta-feira estamos aqui nos reunindo também para ter esse tempo de oração, de estudo da palavra. Obrigado mais uma vez aí, pastor Radime. Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe. Até mais. Até mais.